Olá pessoal, continuando os estudos, vamos lá, material aberto, empreendedorismo, oportunidade por meio de problemas, ensino médio. Então, aqui já passamos pela primeira semana, que foi empreendedorismo geral. Em geral, aqui temos a segunda semana, solução para os problemas, você está aqui na segunda semana, mapa de componente, depois vamos para a terceira, quarta semana e por aí vai. Então, temos aqui o objetivo da aula, identificar e analisar problemas relevantes do mundo real, podendo transformá-los em oportunidades de negócio inovadoras e importantes. Promover a discussão e a investigação de problemas em diferentes contextos. Representar problemas por meios de Canva. A habilidade EMFC G05 questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criativas, propostas a obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática. Conteúdo: investigação e análise de problemas. Recursos didáticos, multimídias completo para assistir o vídeo. Folha branca e caneta coloridas. Celular para fotografar a atividade prática e fazer a pesquisa. Duração da aula, 45 minutos. Continuando, aqui, ó. Construindo o conceito. Você sabe como o post-it foi criado? Vamos conhecer a história? Vamos assistir o vídeo. Era uma tarde chuvosa. Chuvosa não. Vamos começar essa história melhor, vai. Era uma tarde ensolarada e Dr. Spencer Silver, um dos cientistas da 3M, estava quebrando a cabeça trabalhando na criação de um novo adesivo. Ele criou um adesivo diferente, que colava, mas era removido com facilidade. Uau, demais! Mas para que serviria? Vamos pensar. Bom, um dos segredos para inovar é a colaboração, e Dr. Spencer espalhou a novidade com seus colegas de trabalho. Enquanto isso, do outro lado da 3M, o cientista Art Fry desenvolvia outros projetos inovadores. Em seu tempo livre, cantava no coral da igreja e era muito dedicado. Fry sempre acompanhava as partituras e dava seu melhor. Sua pasta era lotada de marcadores. Porém, a cada música, ele virava a página e os marcadores saíam voando. Fry não sabia o que fazer. Opção A, pegar o marcador do chão. Opção B, se concentrar para não desafinar. Um grande problema. Vamos pular alguns anos. Outra tarde ensolarada. Art Fry ouviu falar sobre o projeto daquele adesivo especial. Então ele teve a brilhante ideia de aplicá-lo em tiras de papel. Assim, resolveria seu problema, marcar as páginas das partituras e folheá-las sem perder nada. Para ajudar nesses projetos pessoais, a 3M libera os funcionários para dedicarem até 15% do seu tempo para isso. Legal, né? Fry ainda não sabia, mas estava prestes a mudar o mundo com sua inovação. Ele havia inventado uma nova maneira das pessoas se comunicarem. Para garantir o sucesso do projeto, a 3M realizou pesquisas e mais pesquisas para testar o produto no mercado. Afinal, para inovar, é preciso ouvir quem entende do assunto: os clientes. A animação total. A empresa investiu no projeto. Amostras foram distribuídas para divulgação. As folhinhas amarelas foram lançadas e viraram um sucesso. Depois disso, o produto conquistou os escritórios e lares. Também se tornou essencial para planejamentos e reuniões de criatividade. O produto ganhou destaque até nas passarelas e nas exposições de arte. O post-it ganhou o mundo. Com a 3M, a inovação nunca para. Atualmente, existem mais de 1000 produtos com a marca Post-it, de diversos formatos e cores. O Post-it já virou uma ferramenta de trabalho essencial para muita gente. E pensar que tudo começou num coral de igreja, hein? Amém.
Após assistir o vídeo sobre a invenção do post-it, responda. A criação do post-it, na época, não correspondia a uma necessidade da 3Ms. Qual foi a estratégia de cientista para encontrar uma utilidade para a sua invenção? De que maneira o colaborador entre Airfly e Space Sylvia explicava a importância do trabalho em equipe para inovar, ou seja, para a criação de novas ideias. Há, há décadas, o post-it fazem sucesso e começam com um erro, o que permitiu que esse erro se tornasse uma grande invenção. Imagine a seguinte situação. Você tem 11 anos e está bebendo suco de frutas, preferido no quintal da sua casa. Como já estava tarde e a temperatura caiu, você decidiu entrar e brincar dentro de casa. Seu copo com um pouco de suco ficou do lado de fora a noite toda. No outro dia, logo de manhã, você descobre que seu suco congelou durante a noite. O que você faz? Joga água morna no copo para acelerar o descongelamento, coloca o copo na pia para lavar depois. Outra ideia. Frank Epperson teve uma ideia sensacional. Em 1905, Frank, um menino de 11 anos, morava de Oklahoma, Califórnia. Ao ver o seu copo de suco congelado, colocou-o cuidadosamente em água morna, somente para extrair a mistura congelada. Assim, pela mão de um adolescente, nasceu o primeiro picolé do mundo. Depois desse episódio, Frank tomava picolé todos os dias, mas foi apenas em 1923 que ele entrou com um pedido de patente para começar a vendê-lo em Newton Beach, na Flórida. Rapidamente, o seu picolé se tornou um sucesso entre visitantes e moradores locais que queriam se refrescar com uma sobremesa deliciosa. Atividade 1. Coloque-se no lugar de Frank. Em 1923, após patentear o picolé e estar pronto para comercializá-lo, quais problemas você acredita que Frank enfrentou até conseguir um público para a sua invenção? Considerando problemas que foram levantados, quais características de empreendedor vista na aula passada Frank apresentou? Discuta em trio e escrevam as ideias que você tiraram em seu caderno. Aqui ele dá uma sugestão, atividade 1, sugestão de resposta. Quais problemas você acredita que Frank enfrentou até conseguir um público para sua invenção? O Frank possivelmente teve problemas em convencer as pessoas de que o produto dele, até então inédito, era bom. Deve ter tido problemas logísticos, considerando que o produto derrete no calor e ele estava vendendo na praia em 1923, não havia geladeira ou isopor para manter o sorvete congelado. Problemas para a produção, como embalagem ou algo que pudesse substituir o copo. Considerando os problemas que foram levantados, quais características de empreendedor vista na aula passada Frank apresenta? Resiliência, foco, persistência, criatividade, resolução de problemas e etc. O que é problema? Segundo o dicionário Oxford, problema é um assunto controverso que pode ser objeto de pesquisa científica ou discussões acadêmicas. Questões sociais que trazem transtorno e que exigem grande esforço e determinação para ser solucionado. Nesse sentido, busca situações que podem ser melhoradas, seja em casa, na escola, no bairro e etc. É uma forma de trazer soluções e benefício para todos. Tome nota. Como vimos acima, o dicionário Oxford nos dá duas definições de problemas. Um, que é mais do campo teórico, e o outro, que é prática. A segunda
definição é a que nos interessa nessa aula. Tema, tome nota. Como vimos acima, o dicionário Oxford nos dá duas definições de problemas. Uma que é a mais do campo teórico e outra que é a prática. Segunda definição é o que nos interessa nessa aula. O X do problema. Problemas nem sempre são ruins. Muitas vezes eles nos impulsionam a pensar em soluções diferentes, seja uma mudança de contexto, um jeito novo de fazer algo ou criação de um novo processo. Pensar em problemas é pensar em alternativas possíveis ou inéditas para a solução deles. Em outras palavras, é colocar a criatividade em prática. Então, aqui temos um mapinha, ó. Problemas, necessidade, solução, processo, oportunidade, resposta, pensar, criar, coragem, superação, acerto, análise, ousadia, necessidade, erros, inovações, porquê, colaboração, trabalho, perspectiva, flexibilidade e produtividade. Cuidando do planeta. A Texneo Green revoluciona o mercado têxtil com uma poliomida, com sua poliomida reciclada e partir da garrafa PET. A Texneo Green revoluciona o mercado têxtil com sua polimídia reciclada a partir de garrafa PET, promovendo sustentabilidade e inovação. Esse material eco-friendly surge como uma alternativa consciente, reproduzindo o impacto ambiental à reutilização resíduos plásticos que, de outra forma, poluem o planeta. Com a tecnologia avançadas, a Texneo Green transforma garrafas PETs em tecidos de alta performance, unindo funcionalidade e responsabilidade ambiental. Atividade 2. Após ler o texto sobre a Texneo Green, vamos refletir. Reúna-se em dupla. Qual a conexão existente entre empreendedorismo e o meio ambiente? Pesquisem pelo menos um exemplo real de ação que é empreendedorismo e a sustentabilidade. Agora, apresente para a turma um exemplo que você e sua dupla selecionaram. Agora, apresente para a turma o exemplo que você e sua dupla selecionaram. Agora, apresente para a turma o exemplo de que você e a sua dupla selecionaram. Todos participam. Atividade 2. A sugestão da resposta. Após ler o texto de Texneo Green, vamos refletir. Qual a conexão existente entre empreendedorismo e ambiente? Por meio do empreendedorismo, é possível encontrar soluções para vários problemas que atingem o meio ambiente, como poluição, moradia, irregulares, desperdícios de comida e etc. Pesquise pelo menos um exemplo real de ação que une empreendedorismo e sustentabilidade. Utilizar a embalagem refil para evitar gasto desnecessário de matéria-prima, energia solar, artesanato como material reciclados, brechó, economia circular e etc. Agora apresente para a turma um exemplo que você e a sua dupla selecionaram. Um problema para chamar de meu. Lembram da história do intraempreendedor André, da aula passada? Ele viu um problema, pensou em uma solução, aplicou sua ideia e deu certo. A Texneo viu na poluição um problema possível de ser analisado. E para você, qual seria um problema que você gostaria de resolver? Um problema para chamar de meu. Poderia ser um problema ambiental. Exemplo, poluição, desmatamento,
coleta de lixo e etc. Ou um problema voltado ao social. Exemplo, animais abandonados, falta de bibliotecas públicas, acervos gratuitos, a internet para a população vulnerável, ou um problema na área da saúde. Exemplo, campanha de prevenção de doenças, formas de alternativas de informação à população sobre vacinas e exames, saúde bucal e etc. Tome nota. Os temas abordados acima são ideias existentes, várias outras com campos possíveis de atuação, como empreendedorismo, empoderamento feminino, esporte e saúde, agricultura e etc. São diversos os setores da sociedade que podem ser beneficiados com boas ideias. Brainstorming. Brainstorming é uma técnica de geração de ideias em grupo, no qual os participantes contribuem espontaneamente com sugestões e soluções sem julgamentos ou crítica, visando expor sua ampla gama de possibilidades para desenvolver um projeto. Brainstorming diário de bordo. Junto com o grupo formado para a construção do projeto, pense em um problema e preencha a imagem abaixo com post-it, ou escrevendo em cada uma das sessões. Guarde todas as anotações no diário de bordo do grupo. Então, tem a descrição. Descreva o problema de forma detalhada, utilizando linguagem simples e direta. Impacto. Explique o impacto negativo dos problemas na vida das pessoas, empresa ou sociedade. Público-alvo. Identifique quem são as pessoas ou grupo mais afetados pelo problema. Exemplos. Cite exemplos concretos que ilustrem o problema e seus efeitos negativos. Descrição, impacto, e aqui tem o público-alvo e o exemplo. Então, ficamos assim. Primeiro, o problema são impulsionadores de mudanças, especialmente quando exige uma resposta fora da caixa, ou seja, obrigamos a pensar em alternativa nunca usada anteriormente. 2. Para entender um problema sob diversos pontos de vista, é necessário ter empatia, espírito de mudança, produtividade e criatividade. Uma grande ideia pode ser colocada em prática de forma mais fácil e rápida, se houver um planejamento prévio. Para isso, a ferramenta Canva é uma alternativa bastante útil. O que nós aprendemos hoje. Obrigado, pessoal. Bom, aqui tem outra coisa, saiba mais. Conheça a história da Moradigna, o negócio que ajuda famílias em situações de vulnerabilidade a melhorar suas condições de moradia. Um empreendedor social de alto impacto em São Paulo. Vamos ver o vídeo? São 40 milhões de brasileiros que moram em residências insalubres. Isso quer dizer que 1 a cada 5 pessoas no nosso país não mora bem dentro da própria casa. Então, uma responsabilidade do Moradigna, o sonho grande do Moradigna é estar em todas as comunidades do Brasil que precisam desse tipo de serviço. O começo do Moradigna foi muito interessante e eu acho que desmistifica muito quando a gente fala de empreendedorismo, porque quando a gente fala de empreendedorismo as pessoas acham que tem que arrumar um investidor, que tem que ter um espaço ideal, que tem que ter o local ideal e na verdade o conceito do Moradigna é muito o contrário disso, né? A gente começou literalmente com quem eu era, com quem eu conhecia e com o que eu tinha. A ideia do Moradigna surgiu pela necessidade que eu passei morando aqui nesse terreno, nessa casa que hoje é o Moradigna. A gente está no extremo da Zona Leste de São Paulo e por estar no extremo da Zona Leste de São Paulo a gente está numa região de periferia e sempre sofreu com diversas problemáticas. Uma das principais problemáticas que a gente sempre sofreu aqui nessa casa, nesse terreno, foi a questão de não conseguir terminar, não conseguir ter uma casa salubre. O Moradigna já existe há mais de 3 anos, a gente vai fazer 4 anos agora em outubro. A gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, a gente chegou muito longe já, com certeza, né? De uma empresa que começou com R$0 de capital, de um moleque de 18 anos, do Jardim Pantanal, extremo da Zona Leste de São Paulo. Chegar onde a gente já chegou é muito representativo. O Moradigna já fez mais de 500 reformas, são 2.000 pessoas impactadas, uma empresa que já faturou mais de R$2 milhões.
As nossas reformas, elas têm que durar 5, 6, 7 dias no máximo, porque são famílias que estão em condição de insalubridade. Sem contar que as famílias não têm um segundo banheiro para usar enquanto a gente estava reformando o primeiro. Então a reforma ela precisa ser eficiente para ser rápida e para a gente causar essa transformação nas casas. O Moura Digna começou aqui no Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste de São Paulo, mas hoje a gente atende toda a Zona Leste de São Paulo, de Guarulhos a Itaquá até o Tatuapé, a gente atende toda essa zona. Até o final do ano a gente quer expandir para a Zona Norte de São Paulo e começamos os protótipos em alguns bairros do Rio de Janeiro, Bangu e Realengo. Eu moro aqui há 40 anos. Procurei o Matheus por conta das condições de pagamento, em primeiro lugar. Era difícil da gente concluir a obra. A gente tinha a necessidade de uma obra um pouco rápida, né? Já estava se protelando há muito tempo. É uma sensação de gratidão, né? Porque a gente encontrou no Matheus uma parceria, né? No caso, eu e meu esposo, nós tínhamos o sonho e achou quem embarcasse no sonho da gente. O que eu costumo falar é que a casa ela é uma plataforma que potencializa as coisas boas ou coisas ruins. Então, porque a sua casa é sua segunda pele. Se você não pode morar bem dentro da sua própria casa, onde mais você vai morar bem? Então, a gente vê diversos relatos de famílias que melhoram a saúde, que crianças começam a estudar por conta que agora o ambiente é iluminado. Quando a casa da pessoa é uma casa digna, é uma casa saudável, é uma casa que traz boas referências para aquela família, potencializa os resultados de todos os moradores.